Olá, bom dia, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje temos o prazer de receber a vereadora Elianai Cartacho, que é do PMDB de Parnamirim, a cidade de Trampolim da Vitória. Vereadora Elianai, muito obrigado por estar conosco. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A partir da sua roupa, tudo azul ou não? Tudo azul. Tudo azul. Gostaria de começar nosso bate-papo lhe perguntando sobre o recesso parlamentar, no caso da Câmara Municipal de Parnamirim. A Câmara Municipal de Ceará-Mirim, por exemplo, não tem mais recesso no meio do ano. E eu entrevistei o ex-presidente, o atual presidente, e ele dizia que a Câmara tinha um objetivo de se aproximar mais da população, e o trabalhador em geral não tem 2 férias por ano, ele só tem férias uma vez por ano. E a Câmara Municipal de Parnamirim encontra-se em recesso no meio do ano. A senhora é a favor ou contra acabar com o recesso parlamentar no meio do ano? Eu sou a favor de acabar com o recesso, concordo perfeitamente, até porque esse recesso está sendo só para as sessões. No meu caso, eu vou todos os dias, estou atendendo as pessoas, estou encaminhando os pleitos, estou visitando as comunidades. Então, o recesso, no meu caso, está sendo só das sessões, não é? Mas eu estou todos os dias na Câmara e a Câmara tem expediente todos os dias, né? Então... Olha, eu entrevistei outros vereadores para o jornal Potiguar Notícias de Parnamirim, inclusive o presidente Taveira também me disse que vai todos os dias. Ora, então se todos os vereadores estão trabalhando, quase todos os dias, e a Câmara está em recesso, tem alguma coisa errada, até porque o Executivo está funcionando. Então os trabalhadores estão trabalhando informalmente, mas que talvez fosse a hora de corrigir isso. Com certeza, podemos propor isso, não é? Podemos levantar essa discussão e eu sou a favor da suspensão desse recesso, até porque, como nós já havíamos falado, o poder fiscalizador, que não é do parlamento, ele não pode ter recesso uma vez que o executivo está funcionando, né? Perfeito, é uma missão constitucional do legislativo, é fiscalizar, e então o executivo está sem fiscalização. Exatamente, então isso aí é mais um motivo para a gente propor, não é, a retirada desse recesso. Não vejo sentido nesse recesso. Perfeito. Uma outra questão que está inquietando o Parnamirim, sobretudo os empreendedores, diz respeito ao fechamento do aeroporto, porque é uma coisa importante, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que vai servir a todo o Nordeste, não somente ao município, ao estado. Mas fechar o aeroporto de Parnamirim vai gerar desemprego, vai gerar inclusive problemas fiscais, de arrecadação fiscal para o município. A Câmara Municipal tem discutido saídas, soluções, plano B? Tem sim, a Câmara Municipal está preocupada. Além das discussões, dos debates nas sessões, foi feita uma audiência pública, não é, com a presença da deputada Fátima, de outros deputados e também, não é, deputados estaduais estiveram presentes, juntamente com os vereadores, com a população. Houve um bom debate, não é? Mas assim, nós não temos nada de concreto ainda, não é? Nós sabemos que há propostas, não é? A FEComércio, eu acho que tem uma proposta de um centro de convenções, de um museu aeroespacial, não é? E a gente sabe que há necessidade de se pensar, até de se fazer uma avaliação, não é, da viabilidade econômica daquele espaço, para não ser mais um elefante branco, né? Mas ser um espaço bem utilizado e que Parnamirim tenha alguma recompensa. Não é verdade? É verdade, talvez fosse o caso. Eu acho que a classe política do Rio Grande do Norte dormiu no ponto na hora da cláusula, certo? Ninguém, como se diz no jargão jornalístico, comeu mosca, não prestou atenção, porque era não permitir isso, porque o governo federal não permitia a cláusula do fechamento, porque o governo federal tem uma política, inclusive, de abrir mais aeroportos, porque a malha viária está sendo sofisticada, cada vez mais pessoas estão usando, caiu o preço da passagem, nós estamos com a economia estabilizada e a classe C, D e E ascenderam, a classe C passou a viajar de avião, então tem uma política de abrir no resto do país aeroportos e a gente entra aqui na contramão.
E há, inclusive, uma proposta da permanência para os voos regionais. Perfeito. Não é? Que seria uma boa saída, não geraria tanto impacto, não é? Perfeito, na economia do município. Até porque os voos regionais têm muito a crescer, então poderia gradativamente voltar ao lugar que ele está hoje, não fechar. E o aeroporto de São Gonçalo poderia ficar para os grandes voos, exatamente, para as rotas internacionais, essa é a melhor proposta, na minha avaliação. Mas teria que ter uma renegociação com a empresa que está fazendo Qual é a expectativa, na sua opinião, a Câmara Municipal nessa legislatura, no primeiro semestre, foi produtiva? Muito produtiva. Inclusive, eu estava lendo hoje o Potiguar Notícias, onde o presidente fez um relatório, não é, de toda a atuação parlamentar do primeiro semestre, e foi muito produtiva, muito positiva. Eu creio que a Câmara mostrou muita atuação, muito comprometimento com Parnamirim, com as demandas de Parnamirim. Eu pude avaliar, assim, muito positivo. Eu também, como observador da cena, eu percebo ela muito mais atuante do que a legislatura passada. Muito mais atuante. A população está começando a despertar para a participação, não é? Nós tivemos esse semestre 9 audiências públicas. Eu acho que talvez tenha sido o semestre que mais teve audiências públicas, não é? E são mais de 500 indicações, não é? Então, a atuação parlamentar da Câmara de Parnamirim tem sido marcante esse semestre, né? E a tendência está cada vez melhorando, até porque os parlamentares que lá estão são comprometidos com o seu mandato, né? Eu diria que todos, pelo menos até hoje, eu tenho percebido isso, né? Eu sinto que há um esforço, há até um desejo de acertar de parlamentares. No seu mandato, o que é que a senhora destaca para o próximo semestre? O que é que a senhora vai focar? Olha, eu continuo focando em políticas públicas para a mulher, a criança e o adolescente e também no segmento do idoso, né? E, assim, o meu carro-chefe, eu diria que é políticas públicas voltadas para a mulher, né? Tanto é que hoje mesmo nós tivemos uma reunião com a secretária de Assistência Social para a implementação do nosso projeto de lei, que é chamado de PIP, Projeto de Inclusão Profissional, que cria uma política de cursos, não é? Cursos de profissionalização para mulheres vítimas de violência, não é? E não só dar o curso, não só profissionalizar, capacitar, mas também inserir no mercado de trabalho. E foi muito bem aceito pela secretária, pela equipe dela, e a gente já está começando a implementar esse programa, que hoje já é lei do município, foi da nossa propositura. Parabéns, muito obrigado, vereadora Helena Cartacho, por estar conosco no programa de hoje. Sorte no seu mandato e saúde. Ok, estou sempre à disposição. É sempre um prazer lhe atender. É um prazer recebê-la. A você que está nos acompanhando, não sai daí, a gente volta em um minuto, o intervalo é pequeno. E aí, Elga, já pensou mudar de vida com R$8? Que sonho, hein, Luiz? Conta pra gente, Zelezinho. Ô, pai, O que é? o que você quer ganhar no mês dos pais? Olha, coisa simples, uma L200. Ô, pai, o senhor tá doido, né? Como a gente vai dar um L200 pro senhor? Simples. Clube Cap. São apenas R$8. Vê só. Primeiro prêmio, uma moto bis. Segundo prêmio, 2 motos Pop. Terceiro prêmio, 2 motos Fanca S. Quarto prêmio, uma L200 Triton, mais uma moto Fanca S e mais 10 ar-condicionados no Olé da Sorte. É na próxima terça. 12h30 aqui na Band. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local.
Está no ar, de volta, o programa Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós vamos conversar com o vereador, presidente do Parlamento Comum, vereador Jorge Câmara, que é do PCdoB e tem uma atuação importante não somente na Câmara Municipal de Natal, mas no que diz respeito à Assembleia, à região metropolitana de Natal. Jorge, obrigado por estar conosco no programa de hoje. Queria começar o nosso bate-papo aqui agradecendo a sua presença aqui no Conexão Potiguar e lhe pedindo para falar sobre o evento, o Seminário Parlamento Comum da região metropolitana de Natal, que acontece nos dias 12, 13 e 14 deste ano. De agosto deste ano. Quero saudar você, Pinto Júnior, você e todos os telespectadores do Conexão Potiguar. Também agradecer pelo convite, né? Essa parceria que nós temos, né? Você é uma pessoa que sempre tem contribuído com esse debate, né? Via os meios de comunicação, via imprensa. E acho que o despertar da consciência metropolitana passa por também iniciativas dessa de garantir um espaço para que a gente possa divulgar essas propostas, né? Na verdade, nós vamos realizar esse seminário do Parlamento Comum da região metropolitana de Natal, um seminário que vai acontecer na segunda, terça e quarta-feira, 12, 13 e 14 de agosto, pela manhã, apenas de 8 às 12, no auditório da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN. Ele terá um dos seminários mais objetivos, assim, mais, eu diria, do ponto de vista prático, de maior objetividade. Nós vamos ouvir, em mesa redonda, o olhar dos prefeitos dos 11 municípios da região metropolitana de Natal, que agora são 11, porque Maxaranguá, a partir de fevereiro de 2013, passou a integrar a região metropolitana de Natal. E vamos ouvir... O senador Georgino Avelino também, né? O senador Georgino Avelino, eu tomei conhecimento via imprensa que tramita um projeto que estaria na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, né, que tem a pretensão de incluir Georgino Avelino. Daqui a pouco vai faltar só Pau dos Ferros, Mossoró e Caicó, talvez. A região nesse oeste, ritmo aí, não sei qual critério que está sendo utilizado, porque também é preciso ter, daqui a pouco você vai ter que definir na região metropolitana de Natal o que é mesmo metropolitano e o que é um aglomerado urbano, né? Então, é um debate para se fazer. Porque nos atuais já se faz também quando um recorte aí entre os que são conurbados e os que não são conurbados. A conurbação é um fenômeno que está muito presente também, ou o transbordamento, né? Quando uma cidade cresce a sua mancha urbana em procura do território da outra cidade vizinha, do município vizinho, é o que eles chamam de fenômeno do transbordamento. E quando as duas crescem uma no sentido da outra, é a chamada conurbação. Isso do ponto de vista físico-territorial. Porque do ponto de vista da Natal Parnamirim seria mais um Nova Parnamirim. Transbordamento ainda. Seria mais um transbordamento. Porque você tem entre Nova Parnamirim e o centro de Parnamirim, você ainda tem vazios urbanos, né? Que não foram preenchidos ainda. Então, a dinâmica vem de um crescimento de um lado. Sobretudo por causa da base aérea. Isso. No aspecto, na dimensão físico-territorial, porque na dimensão funcional, não. Você pode ter o deslocamento das pessoas. Alguns traços em Parnamirim com Natal, você já encontra no último sinal ali de satélite, ali perto da Toyota, na BR-101. Antes você tinha, à tardinha, só saía carro de Natal. Hoje, tanto sai como entra. É verdade. Tem pessoas que vão trabalhar em Parnamirim e voltam. Então, esse é um aspecto da conurbação na dimensão funcional, que não é a dimensão da mancha urbana, mas a dimensão demográfica das pessoas também, que vão se deslocar para ir para o médico, para procurar emprego, para ir dar aula, para assistir aula. E às vezes se dá uma mão dupla, né? Uma via de mão dupla, né? Então esse é um aspecto, né? Por isso que a gente está vendo os critérios que a Assembleia Legislativa deve utilizar, porque quando a Constituição Federal
através do artigo 25, parágrafo 3º, deu esse poder, essa prerrogativa para o Estado, também deu, simetricamente, responsabilidade de não fazer uma coisa banalizada, fazer uma coisa com critério. Não pode chegar um deputado e dizer, prefeito fulano, você me apoia que daqui a 2 anos eu coloco o seu município na região metropolitana, como se isso fosse uma moeda de troca eleitoral. Isso é uma coisa realmente que até contribui para a baixa consciência metropolitana também, né? Que é um aspecto que, oportunamente, também vamos continuar abordando. Eu acho que talvez essa seja a principal dificuldade, essa falta de cultura, de pensar além dos limites do município. Em que essa manifestação é um dos aspectos, é uma das demonstrações, né, entre outras, né? Então, é inaceitável que o Conselho Metropolitano esteja sem se reunir há 3 anos e meio quase. E o que diz o governo do Estado sobre isso? Não diz? Espero que diga alguma coisa no seminário. O senhor é o presidente do Parlamento Comum. O que eu tenho ouvido é que a governadora do Estado, já falei pessoalmente com ela cobrando, né, talvez esperasse por alguma resolutividade de problema. A resolutividade só vai sair quando tiver uma dinâmica de funcionamento. Você vai reunindo, discutindo os problemas, vendo o tamanho da responsabilidade, né? A complexidade de alguns problemas que não pode ser abordado somente do ponto de vista local, ou a lógica... Assim, a visão municipalista eu acho correta. Quem cuida bem do seu jardim é você, da sua casa é você. Mas se o vizinho sujar a sua casa ou sujar a casa dele, o mosquito que está lá no lixo da casa do vizinho pode atingir você ou sua família. Então não dá para se imaginar, num contexto de regional, né, você pensar só em si. Às vezes o cara diz, não, o bom prefeito é o que tira a fábrica de Macaíba e bota em São Gonçalo. Aí o ladrão que não tem como roubar em Macaíba vai roubar em São Gonçalo, porque é lá que está circulando riqueza. Entendeu? Se for analisado do ponto de vista da mesquinharia, só vai dar mesquinharia, né? É preciso analisar no outro ponto de vista por inteligência. Não é por ser mais esperto que eu, é a questão de ser capaz de entender que essa dimensão da solução dos problemas se dá de maneira mais integrada, entendeu? Então, o nosso seminário quer tratar exatamente disso, a agenda metropolitana. Perfeito. Aí a agenda metropolitana, a partir do nome, significa que vai ter uma sequência de debates, uma sistematização de debates, ou seja, para dar liga, porque você faz um esforço nesse sentido, mas você fica solitário. Aqui, quando eu observei esse documento, essa colazinha que você está distribuindo aqui, eu estava em Ceará Mirim, viu, quando o seu assessor competente, Jean Varela, me entregou. Ele estava distribuindo todas as câmaras da região metropolitana, eu vi... Naquela hora eu estava no eixo sul e ele estava no eixo norte. No eixo norte, né? Ele estava, eu vi que ele contempla, ele não é uma coisa mesquinha, ele coloca o que tem que colocar. As câmaras municipais, as prefeituras, os representantes dos deputados, a Assembleia Legislativa, que é quem vai legislar como é intermunicipal. Perfeito. Enfim, a universidade para colocar conhecimento e colocar ciências nas decisões. É sobre isso que eu queria conversar com o senhor no próximo bloco. Peço licença aos nossos telespectadores para fazermos um rápido intervalo comercial e voltaremos rapidinho com George Câmara, que é vereador por Natal e presidente do Parlamento Comum. Agenda Propaganda apresenta Paralamas do Sucesso 30 anos. Sexta, 6 de setembro, 21 horas. Teatro Riachuelo. Venda antecipada na bilheteria. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Esta semana no Papo de Fogão, Fernando Amaral e Márcio Freire fazem a cobertura do Festival Gastronômico de Martins, com vários chefes fazendo pratos deliciosos. Você não vai querer perder. É neste sábado às 10h30 da manhã.
Papo de Fogão. Saborei. Oferecimento Casa do Nordeste Ponta Negra. Fone 3086-8407. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. No programa de hoje nós estamos conversando com o vereador George Câmara, que é parlamentar por Natal, mas presidente do Parlamento Comum da região metropolitana de Natal. E nesse bloco nós vamos conversar um pouco sobre a programação deste evento. George, no primeiro momento, a conferência de abertura é construir uma agenda metropolitana. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como a gente sempre tem feito esses debates, nós escolhemos o mesmo turno, né? Porque dificilmente você consegue envolver prefeitos e vereadores durante o dia todo, nos 2 ou 3 expedientes, né? Então a gente faz 3 manhãs, né? No caso de 8 às 12, para criar as condições, para viabilizar a participação do maior número de interessados, né, e da sociedade. Na primeira manhã nós teremos essa palestra de abertura, que é uma visão panorâmica, e estamos convidando o vice-prefeito de Recife, o vice-prefeito Luciano Siqueira, que tem uma larga experiência nessa coordenação de fóruns a nível da região metropolitana de Recife, lá com seus 13 municípios, e que vai trazer para nós, né, algumas contribuições importantes para esse debate. Essa mesa será coordenada pela reitora da UFRN, professora Ângela Maria Paiva Cruz, e teremos a participação, né, por ser uma segunda-feira, cria as condições da bancada federal participar. Então nós teremos na mesa também como debatedora a deputada federal Fátima Bezerra e o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Ricardo Mota, né? Então, e nessa manhã nós teremos também já que vamos ouvir os prefeitos e os vereadores nas outras 2 manhãs, uma abertura para o lado consultivo do Conselho Metropolitano, que o Conselho Metropolitano ele é consultivo e deliberativo. Nos seus 14 membros, ele é deliberativo, mas ao ouvir a sociedade, ele é consultivo. Ele pode fazer audiências públicas, ouvir as entidades da sociedade civil, Clube de Diretor Logista, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicato de Servidores Públicos, né? Clube de Mães, ele pode ouvir entidades, né, para aí formular a sua pauta, a sua agenda, né? Então, nessa primeira manhã, nós teremos a participação das entidades com perguntas orais ou escritas, né, contribuindo para a construção dessa agenda. Na segunda manhã, nós teremos aí, após essa visão... Cidade e a metrópole. Uma exposição da professora Maria do Livramento Miranda Clementino, da UFRN, que foi quem coordenou também, junto com Tânia Bacelar, aquele plano estratégico de desenvolvimento sustentável da região metropolitana de Natal, em 2007, 2008 e 2009. Né? Ela terá uma abordagem de uns 30 minutos e aí nós teremos a mesa redonda com todos os 11 prefeitos e prefeitas da região metropolitana, de todos os municípios da região metropolitana. Oficialmente, então, são 11? São 11, já. Macharanguape, inclusive, nesse nosso mapinha já inclui Macharanguape aqui, né? Que é de fevereiro, que entrou em fevereiro. Perfeito. Por lei estadual. Eu também tinha lido o senador Georgino Avelino, mas é extraoficial. Não, mas, na verdade, está tramitando, passou numa comissão da Assembleia, segundo informação da imprensa, mas não está ainda confirmado, né? Porque um processo tem que aprovar, sancionar ou vetar, depois derrubar ou não o veto, caso vete, né? Então, bom. Então, essa segunda manhã, nós teremos a participação dos 11 prefeitos e prefeitas, né? E aí, nesse caso, cada um terá a palavra para colocar a demanda... Quem vai colocar a sua visão verbalmente, vai colocar também... Vai coordenar, então? O secretário de Planejamento do Estado, que preside o Conselho Metropolitano, que é Francisco Alberi Rodrigues Júnior, né? Porque o Conselho Metropolitano é formado por 11 prefeituras, o Governo do Estado, o Parlamento Comum e a Assembleia Legislativa. São 14 integrantes, com direito a voz e voto. E na terceira manhã, quarta-feira, dia 14 de agosto, também de 8 às 12, nós teremos aí a exposição do professor Alexandro Cardoso Ferreira, né, que é um dos elaboradores também daquele plano estratégico de desenvolvimento sustentável para a região metropolitana de Natal, junto com o Livramento, Tânia Bacelar, enfim. E ele também terá uma abordagem e, em seguida, os presidentes de Câmara colocarão a visão dos vereadores, a visão das câmaras municipais, para que nós possamos, ao final, extrair, né, desse processo essa contribuição. O que é a agenda metropolitana? É tudo. Você vai definir prioridade, mas é o que a vida está colocando. É a segurança pública, é o transporte público, é o funcionamento dos serviços de saúde, a situação da educação, discutir o IDH, então, as formulações que visam que tem prioridade. E essas prioridades vão se transformar na pauta das reuniões do Conselho Metropolitano. E esse Conselho não se reúne há 3 anos e 4 meses, desde o dia
16 de abril de 2010, que foi a última reunião, de lá para cá está faltando se reunir. Então vai ter essa agenda. O que é que eles dizem? Não tem tempo, não é prioridade, é o quê? Sinceramente, eu já fiz alguns apelos, né? Porque eu convivo com o professor Lacerda, que é o adjunto, né, do secretário Alberi. Já fiz contato com o próprio secretário Alberi, que preside o conselho, né? A própria governadora teve a oportunidade de assim, abordá-la sobre esse tema e mostrando que não precisa ter que reunir para entregar um saco de bondade. Você trouxe aqui tantos tratores, não vou discutir isso. Discutir, pode não ter resolutividade de imediato, mas você vai, assim, construindo uma agenda fazendo mesmo, ganhar consciência metropolitana, porque essa metrópole, pela caracterização daquele estudo feito pela professora Tânia Bacelar e Livramento, com suas equipes, continua com aquela caracterização, do ponto de vista físico, territorial, ambiental, muita fragilidade, ecossistemas sendo invadidos, sendo ocupados, né, pela ocupação desordenada. Então, um ambiente frágil, do ponto de vista socioeconômico desigual, e do ponto de vista político e institucional, que queria que ter articulação para tratar dessa desigualdade, dessa fragilidade, é desarticulada. Meu caro, desarticulação, desigualdade e fragilidade é um veneno, né? É muito 10. Se isso não é tratado, sinceramente... É muito 10. O nosso tempo está praticamente esgotado, mas tem um minuto aqui para a gente falar sobre a questão da importância das câmaras municipais. Não tenha dúvida, porque, na verdade, o Parlamento Comum é formado pelos 154 vereadores, né? Nós temos comissões de cada Câmara com 5 vereadores, são 55, e a mesa diretora com 1 de cada, totalizando os 11, né, para a gente ter agilidade e, sem dúvida, essa agenda é uma contribuição dos vereadores através do Parlamento Comum, que é um fórum pioneiro no Brasil, o Parlamento Comum da região metropolitana de Natal, né, que desde 2001 tem, portanto, 12 anos de funcionamento, que a gente vem tentando contribuir para a elevação do nível de consciência metropolitana e, sobretudo, chamar a sociedade, desde o último em 2011, nos 10 anos do Estatuto da Cidade, que nós estamos avançando nessa questão de envolver as entidades populares, a sociedade organizada participando e colocando lá suas reivindicações. Perfeitamente. George Câmara, vereador por Natal e presidente do Parlamento Comum da região metropolitana. Queria agradecer ao senhor e desejar sorte neste evento que acontece a partir de hoje lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e lhe cumprimentar, porque o senhor, mesmo quando estava sem mandato, trabalhava na construção do Parlamento Comum. Meus parabéns. Muito obrigado. E pela sua atuação parlamentar, e muito obrigado por ter aceito nosso convite. E o convite está feito a você para participar do nosso seminário. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band de segunda a sexta-feira às 7 da manhã. Grande abraço, até mais.